E aí, vagalume, tudo bem com você? Aqui é o Álvaro Biano, psicossomatonalista e psicoterapeuta, e hoje quero falar um pouquinho com você sobre os 7 sentimentos capitais dentro da psicossomática. Sabe o que isso significa? Sabe qual a importância desses 7 sentimentos e como eles afetam diretamente a tua saúde emocional e física? Então, se você não sabe, fica comigo que é sobre isso que nós vamos falar agora. Vamos lá. Olha só, existe uma grande diferença entre emoção e sentimento. Emoção é quase que algo imediato, né? É uma reação. Sentimento exige um pouco mais de esforço, exige um pouco mais de processo mental. É algo um pouco mais interno, leva mais tempo para você processar um sentimento. E nesse vídeo eu vou falar sobre os 7 sentimentos capitais dentro da análise psicossomática clínica, dentro da psicossomática das doenças, e como cada um desses sentimentos afetam profundamente a tua saúde que está aí do outro lado e estão fazendo com que você adoeça profundamente e consistentemente. E fique atento porque o último deles, na minha opinião, é um dos mais devastadores. Então, fica comigo aqui nesse vídeo que a gente vai ter bastante coisa para conversar, tá certo? Vamos lá, indo direto ao assunto, indo direto ao ponto. Primeiro sentimento é o medo. Inclusive, você vai perceber que eu tenho postado alguns vídeos aqui no canal sobre reflexões. Essas reflexões é uma forma que eu tive de tirar um pouquinho daquilo que eu penso, daquilo que eu filosofo aqui na minha cabeça a respeito de sentimentos e não de emoções, e passar para você um pouquinho algumas ideias de como que eu entendo esses principais sentimentos, certo? Eu separei mais ou menos aí na minha pauta 40 vídeos, então essa série de reflexões muito provavelmente vai ter 40 vídeos de 5 a 10 minutos, onde a gente vai falar um pouquinho, aqui onde eu vou passar um pouquinho para você minha reflexão pessoal com relação a cada um desses 40 sentimentos que, na minha opinião, são extremamente devastadores para a nossa saúde física, já que afetam profundamente o nosso emocional. Então vamos lá, voltando aqui falando sobre o medo. Existe o lado bom e o lado ruim do medo. Agora, eu vou me focar aqui nesse vídeo em explicar para você por que o medo ele faz tão mal para a tua saúde, tão mal para a minha saúde, para a nossa saúde de modo geral. Toda vez que nós sentimos medo, um medo descontrolado de alguma coisa, nós fazemos com que a nossa mente ela literalmente trave. Nós temos 3 processos básicos que permeiam aí o ser humano: ataque, paralisia e fuga. O medo, normalmente, ele faz com que a paralisia se ative muito mais do que a fuga especificamente. Por isso que muitas vezes, quando você está prestes a colocar uma ideia fantástica em prática, ou às vezes quando você está prestes a pedir para o teu patrão lá no teu trabalho um aumento, quando você está prestes a fazer algo que realmente pode trazer uma grande mudança na tua perspectiva de vida, se você permitir que o medo ele venha, se instale e crie raízes na tua mente, no teu emocional, você não vai fazer com que aquilo aconteça. Você não vai seguir adiante. O medo ele tem a capacidade de te travar. Você já viu memes na internet que mostram lá pessoas atravessando uma ponte, se não me engano, na China, uma ponte que fica numa encosta, ela é toda de vidro, e às vezes a pessoa está ali tremendo, travada, paralisada ali, ou vai engatinhando e chorando, né, desesperadamente, de medo. Muitas vezes a pessoa tem que ser puxada, ela trava, ela para. Se o medo ele ativasse muito mais o processo de fuga do que de paralisia, a pessoa sairia correndo que nem um desesperado, né? Desembestadamente ali para poder sair logo daquela situação. Não é isso que acontece. Então, preste atenção em você e impeça que o medo ele crie raízes na tua mente. Se você fizer isso de forma consistente, e toda vez que você perceber que o medo está vindo, ele está querendo tomar conta de você, e você utilizar estratégias que possam ajudar você a romper esse medo, a eliminar esse medo, a sobrepujar esse medo, eu tenho certeza absoluta que a tua vida vai ser muito mais produtiva, você vai conseguir gerar muito mais resultado no teu dia a dia, e com certeza absoluta você vai conseguir conquistar muito daquilo que você visualiza para você. Segundo sentimento que eu quero trazer aqui para você é a culpa. A culpa, ela é um sentimento extremamente devastador. Porque existe o lado bom e o lado ruim da culpa. A culpa ela pode ser uma baita de uma mãezona, por assim dizer, né? Ela pode nos ajudar e nos incentivar a aprender com aquele erro que nós cometemos. Ou se ela for utilizada por pessoas tóxico-abusivas, ela pode literalmente destruir você. Ela pode fazer com que você literalmente não sinta mais absolutamente nenhum tipo de esperança quanto a um futuro melhor, quanto a uma mudança de paradigma, ou seja, de padrão de vida. Uma pessoa que usa o sentimento de culpa do outro de forma manipulativa, ele consegue, ou ela consegue fazer com que essa pessoa, que é a vítima,
ela se sinta tão destruída, tão desmotivada, tão desvalorizada ou subvalorizada, que ela simplesmente passa a se sentir um lixo, um nada. E muitas vezes faz com que essa pessoa chegue ao extremo de tentar tirar a própria vida ou até de conseguir cumprir com esse papel de realmente eliminar a própria vida, descansar na morte e aí acaba deixando para trás aí uma família, um sofrimento grande para os familiares. Tudo isso porque foi vítima de alguém tóxico abusivo e usou aquele sentimento que de início poderia ser algo que realmente servisse de aprendizado de forma disfuncional e manipulativa. Então tome muito cuidado com pessoas que querem supervalorizar os seus erros para maximizar o sentimento de culpa que você já está passando. Tome muito cuidado com relação a isso. E uma dica adicional com relação ainda a essa questão da culpa. Muitas vezes nós somos o nosso próprio algoz. Muitas vezes nós não nos perdoamos. Nós acabamos sendo tóxicos e abusivos com nós mesmos. Olha só que loucura isso. E nós acabamos nos destruindo, nos automutilando emocionalmente. Por conta de não entender que, por pior que tenha sido o nosso erro, a nossa gafe, por mais grave que tenha sido algo que nós tenhamos cometido no passado, ou no presente recente, é possível mudar. É possível ajustar o foco. É possível ajustar o comportamento. Entenda que tudo aquilo que você passou ao longo da tua vida te trouxe experiência e fez com que você se tornasse a pessoa que você é hoje. De nada adianta você ficar olhando para trás, se martirizando e se culpando porque o teu filho é assim hoje, porque tua filha é assado, porque o teu cônjuge te deixou, ou porque isso não resolve o problema. Isso só destrói cada vez mais você. Isso é uma autoflagelação emocional totalmente desproposital. E existem processos terapêuticos, clínicos, que ajudam você de forma extremamente rápida a eliminar tudo isso da tua vida. Quer saber mais a respeito, por exemplo, desses processos clínicos? Clica no card que está aparecendo aqui na tua tela e dá uma olhada nesse treinamento emocional que eu construí para você. E testa, não custa. Eu tenho certeza absoluta que 3 dias vão ser suficientes para que você possa experimentar de forma profunda todos os processos guiados que eu construí que estão ali dentro. Desse treinamento emocional que não substitui efetivamente uma sessão de terapia. Pelo menos não para algumas pessoas, mas para a grande maioria das pessoas eu tenho certeza absoluta, e esse pode ser o seu caso, que vai fazer uma enorme diferença na tua vida. Mas siga os processos guiados que eu coloquei ali dentro. E tenha certeza absoluta que você vai melhorar. E tem o meu Instagram que está aparecendo aí na tela. Né? Me chama lá no privado, adquiriu o treinamento, fez lá o primeiro, o segundo, o terceiro dia, está com dúvida, manda mensagem direto para mim. Eu respondo absolutamente todas as pessoas que entram em contato comigo. Normalmente eu respondo por áudio para a pessoa saber que sou eu, pessoalmente, que estou respondendo. Tá certo? Então faça isso. Teste, não custa. Tá certo? Pelo contrário, vai mudar profundamente a tua qualidade de vida e eu tenho certeza absoluta que você vai melhorar profundamente a tua vida a partir de agora. Terceiro sentimento altamente tóxico e literalmente destrói com a nossa saúde física, além da emocional. Ódio. E preste atenção, vou relembrar você do teor desse vídeo. Eu estou falando aqui de sentimento, não de emoção. Sentimento é algo mais profundo, que você vai quase que deglutindo, saboreando ao longo do tempo. Ele vai tomando forma, ele vai crescendo no teu coração e na tua mente. Todos esses sentimentos que eu falei até agora, medo, culpa e agora o ódio, são sentimentos que, se saboreados durante um certo tempo, e não precisa ser muito longo não, vão causar em você uma enorme toxicidade hormonal, falando agora de fisiológico, né? Que vai fazer com que o teu corpo sofra, com que alguns órgãos específicos sofram. Por exemplo, você sabia que o ódio afeta diretamente o fígado e o pâncreas? Fígado, pâncreas e baço, mas mais especificamente o fígado. Uma pessoa que sente um ódio profundo sofre demasiadamente de desafios e distúrbios de fígado. E se esse ódio faz com que você não consiga digerir determinada situação, isso afeta diretamente o teu intestino, o teu estômago. Olha só que loucura. Então cuide da tua mente, porque ela projeta nos teus órgãos a toxicidade que é trazida por meio das emoções. Eu explico muito isso dentro da formação em análise psicossomática clínica. Eu mostro lá para os meus alunos como essa conexão corpo e mente ela é poderosíssima. Como essa conexão mente-corpo ela realmente faz com que nós soframos muitas vezes por anos e aí em
3 horas de sessão, em 2 sessões, 3 sessões no máximo, a pessoa como que tirasse com a mão aquela doença. Simplesmente porque foi mostrado para ela quando aquela doença nasceu, onde foi plantada a semente da doença e foi eliminada essa semente da doença. Foi colocado um veneninho ali, nessa sementinha, na raiz dessa doença. Então, e isso não é o Álvaro dizendo, não sou eu, são 7 anos de pesquisa clínica e mais de 300 estudos de medicina psicossomática e psicossomática das doenças que comprovam o que eu estou dizendo. É essa base construtiva da análise psicossomática clínica. Então, daqui para frente, volte a tua atenção no teu corpo e na tua mente. E impeça que sentimentos altamente tóxicos como ódio, por exemplo, ele crie raiz no teu coração. Quem odeia envenena só a si mesmo. Odiar é você destilar o veneno que você gostaria que outro tomasse, mas que só vai fazer mal para você, porque quem vai beber esse veneno é você, não vai ser o outro. Então para de destilar o veneno do ódio, porque é só você que está bebendo ele. A outra pessoa está todos os dias colocando a cabecinha dela no travesseiro e dormindo em paz. Enquanto você está aí, se envenenando emocionalmente, destruindo a tua saúde física e emocional. O quarto sentimento capital é a tristeza. Interessante que a tristeza está aqui nessa sequência, eu escolhi essa sequência, porque cada um desses sentimentos eles são interrelacionais. Medo, culpa, ódio, cada um desses 3 sentimentos, eles produzem colateralmente, residualmente, a tristeza. Porque se você sente medo de alguma coisa, e essa coisa, esse medo te trava, e você não consegue realizar aquele desejo que estava ali, pertinho da tua mão, você estava prestes a pegar ele, mas você não conseguiu porque travou de medo, isso depois lá na frente vai te trazer um sentimento de culpa. Você vai sentir ódio de si mesmo e automaticamente a tristeza vai bater. Olha só, como uma coisa está interligada na outra. Então elimina de uma vez por todas da tua vida esse sentimento altamente disfuncional, porque ele está literalmente envenenando você. A tristeza ela tem um papel. A tristeza ela serve para jogar para fora tudo aquilo que poderia envenenar o nosso interior. Se nós perdemos um ente querido, por exemplo, demonstrar tristeza, chorar, colocar essa tristeza para fora, nos ajuda a aliviar aquela dor que internamente poderia nos destruir. Poderia nos debilitar. Poderia nos causar problema cardíaco, problema respiratório, poderia nos causar aneurisma cerebral, poderia nos causar diabetes, pressão alta, bursite, tendinite, fibromialgia. Existem vários desafios de saúde provenientes da tristeza profunda, depressão, distúrbios de ansiedade, como esquizofrenia, por exemplo, com processo de fuga, como insônia. Então, a tristeza ela tem o seu papel. Cada um desses sentimentos tem o seu papel. É errado demonstrar ódio? Não. É errado é você fazer com que isso crie raízes na tua mente. Você pode extravasar a tua raiva, o teu ódio, colocar isso para fora. O errado é você fazer isso de forma exacerbada, demais. Isso possa afetar o outro e a você mesmo. Todos nós sentimos raiva em algum momento, todos nós sentimos medo, todos nós nos sentimos culpados quando erramos, ou não todos, mas pelo menos a maioria de nós. Todos nós sentimos tristeza em várias épocas, em vários momentos da nossa vida por diversos fatores distintos. A grande questão aqui não é você não sentir, é você sentir e permitir que esse sentimento não crie raízes, e sim passe por você. Cumpra o papel dele e vá embora. Quinto, inveja. Não existe inveja branca. Não existe inveja boa. Inveja é inveja. Inveja sempre é ruim. Porque a pessoa que inveja algo do outro, ela não simplesmente quer ter a mesma coisa. A inveja não é aquele sentimento de que, meu vizinho comprou um carro XYZ, branco. Eu vou trabalhar daqui 6 meses, nem que eu precise fazer um financiamento do restante, mas eu vou comprar um carro igualzinho. Acho que eu vou comprar até da mesma cor, porque eu gostei dessa cor. Isso não é inveja. Inveja que eu estou citando, pelo menos não a inveja que eu estou citando aqui para você. A inveja que eu estou dizendo aqui é aquela onde a pessoa vira e diz, ele comprou esse carro XYZ branco. Não vai ficar com esse carro por muito tempo, não. E a pessoa começa a fazer de tudo para pegar aquilo que é do outro para ela, ou fazer com que o outro não tenha mais aquilo, pelo menos não da maneira como ele tem no momento. Extrapolando a curva, pode ser que essa pessoa invejosa vá lá e risque o carro, fure o pneu do carro, quebre uma lanterna durante a noite, de forma oculta, e aí no dia seguinte ela fica lá só observando a hora que o
O vizinho vai sair de casa para trabalhar, ele chega, olha, coloca a mão na cabeça, demonstra tristeza. Aí aquilo deixa o vizinho tão entristecido, tão abalado, que ele vai lá e vende o carro ou troca o carro, passa o carro adiante e pega outro. E aí aquele invejoso, aquela invejosa, tem uma alegria profunda dentro de si que diz: agora ele não vai ter mais. O invejoso não é aquela pessoa que quer algo similar ao próximo. A verdade é essa: o invejoso é aquele que quer destruir o que o outro tem. Quer tomar a forceps do que o outro tem. E inveja é extremamente prejudicial. Daqui pra frente não vem com essa mais de que existe inveja branca. Ai, que inveja de você, amiga. Inveja. Se eu fosse essa amiga, eu ficaria longe de você imediatamente. Cuida com isso. Cuidado com aquilo que você fala. Palavras têm poder. 6º ponto. Frustração. A frustração é um sentimento altamente destrutivo. Não tanto para os outros, mas para a pessoa que sente. Existe um texto, um livro muito conhecido por todas as pessoas, se chama Bíblia, talvez você conheça, e diz o seguinte: a expectativa adiada adoece o coração. Isso é frustração. A pessoa que se frustra, ela está esperando que algo aconteça e aquilo não acontece, pelo menos não da forma como ela espera. E dependendo do nível de frustração, isso pode causar uma mágoa extremamente profunda. Isso pode causar o 7º e último sentimento desse vídeo, ele já está grande, que é a desilusão. E a desilusão pode matar. A desilusão afeta profundamente o coração. Quando a pessoa se sente completamente desiludida, decepcionada, principalmente com alguém da família, ela pode vir a sofrer de problemas cardíacos graves, gravíssimos, e pode vir a falecer por conta disso. A frustração faz com que a pessoa ela perca a doçura pela vida. Pode fazer com que ela, inclusive, venha desenvolver uma diabetes, pressão alta. Então, de agora em diante, entenda. Todos esses sentimentos, e todos os 40 que eu vou trazer aqui na série Reflexões, eles podem e devem ser sentidos, porém não devem criar raiz na sua mente e no seu coração. Isso é o importante. Frustração faz parte da vida, se desiludir faz parte da vida, existem desilusões amorosas, né? Desilusões de trabalho, frustração com relação a uma promessa feita ou a um membro da família, ódio, medo, culpa, tristeza, todos esses sentimentos fazem parte do conjunto que nos faz humanos. E é desumano é você permitir que estes sentimentos criem raiz na tua mente, desçam ao coração e destruam a tua alma, a tua vida. Não permita que isso aconteça, beleza? E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito, deixa o teu like, comenta aqui o que você está achando desses vídeos, da série Reflexões, desse vídeo aqui de hoje, porque eu gosto muito de saber a tua opinião. Beijo grande no teu coração, desculpa esse tom um pouco mais sério desse vídeo, mas eu achei que seria importante trazer aqui esses 7 sentimentos, porque eles são realmente avassaladores e são os que mais fazem com que as pessoas adoeçam fisiologicamente, fisicamente, por meio do seu emocional abalado. Beijo, a gente se fala, até mais.